Boa noite a todos. Vamos começar agora a 12ª sessão de seminários da Brasilidade. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer aos nossos apoiadores, a Associação de Funcionários do BNDES e a Associação de Aposentados do BNDES, que estão dando suporte para a gente fazer essa jornada aqui de longa duração. O Instituto da Brasilidade se propõe a pensar o Brasil tendo em vista o centenário da Semana de Arte Moderna. Então, nós estamos montando 38 seminários, toda segunda-feira, aqui no Casarão Ameno Rezedá, analisando vários aspectos da realidade nacional, tendo em vista da necessidade de se construir um projeto nacional de desenvolvimento para o país. Esse é o objetivo profundo do Instituto da Brasilidade. Então, hoje, nós estamos nos propondo a pensar a educação básica do Brasil, e esse tema surge com muita força, tendo em vista a conjuntura política atual do país, em particular do Rio de Janeiro. E nós temos aqui o companheiro César Benjamin, que vai falar por 30 minutos sobre o assunto, e o vereador Tarcísio Mota, que também vai nos ajudar a pensar a difícil situação da educação no país. Certo? Vamos lá, César. Obrigado. Boa noite a todos e todas. Obrigado ao Instituto da Brasilidade mais uma vez. Falar agora sobre educação e um prazer enorme estar aqui na mesa com o meu amigo Tarcísio, né? Acho que vai ser uma boa conversa. Bom, eu começo fazendo uma referência histórica à questão da educação, tal como nós vamos tratá-la aqui, que é a questão da educação de massas, né? A educação no mundo contemporâneo não é mais um processo individual, como foi ao longo da história, praticamente, né? Mas é um desafio de atingir a educação para todos, que é um desafio específico das sociedades modernas, né? É muito recente esse desafio. E está profundamente ligado à constituição das identidades nacionais, que é um tipo de identidade diferente das identidades ao longo da história, que são identidades tribais, locais, regionais, né? Num certo momento, um conjunto de comunidades humanas ganhou essa forma de nações, né? Que é uma forma mais complexa, mais ampla, e tinha diante de si um gravíssimo problema, né? Que era constituir uma população unificada na sua língua, né? Na sua ideia de história, na sua ideia de destino, né? Para a questão que permeia o debate sobre educação de massas é a questão da construção das identidades nacionais. Ela surge, eu dou aqui o exemplo do Mazzini, uma das lideranças da unificação italiana, em 1870, né? Quando eles conseguem unificar a Península Italiana, o Mazzini tem uma frase que ficou famosa, assim: fizemos a Itália, agora temos que fazer os italianos, né? Então, esse processo de fazer os italianos, ou fazer os alemães, ou fazer os belgas, esse processo exigiu que esses estados nascentes ou em via de consolidação constituíssem instituições específicas que vão construir, né, essas novas identidades, que são as identidades nacionais, né? Esse foi um desafio que fica pendente, aparece na Reforma Protestante antes, aparece no Iluminismo com mais clareza, mas ele ganha, na verdade, uma viabilidade política, paradoxalmente, a partir de uma mudança na forma como a Europa fazia a guerra. A guerra, ao longo de muitos séculos, sempre foi uma guerra de exércitos mercenários. Duques, barões, não é? Reis, príncipes, cada um tinha lá os seus mercenários, independentemente da nacionalidade, e esses exércitos travavam as guerras, né? A Revolução Francesa foi o primeiro evento da formação de um exército de massas. Quando as tropas austríacas chegam na porta de Paris, o exército francês está desarticulado pela Revolução e os revolucionários chamam a convocação em massa, né, e formam um exército de 500 mil cidadãos. Napoleão foi herdeiro dessa experiência anos depois, né, criou um exército moderno com uma grande infantaria, né, e mudou a maneira de fazer a guerra.
a partir da experiência das guerras napoleônicas, nenhum Estado europeu poderia sobreviver se não fosse capaz de formar os seus próprios exércitos de cidadãos. Isso colocou na ordem do dia a necessidade de formar cidadãos. E a escola pública nasce nesse contexto para formar cidadãos, formar contingentes humanos, não é, que se reconhecem numa identidade que é mais do que local, né, numa língua que não é aquele dialeto ali da sua região, né, mas que sejam capazes de visualizar o Estado Nacional. O Brasil, aqui eu vou apressar, evidentemente, para não me perder, o Brasil se atrasa muito, ele não vive essa experiência, né? A única experiência de educação organizada no Brasil na época colonial foi dos jesuítas, que foram expulsos em 1750, e, na verdade, a colonização portuguesa sobre isso foi muito diferente da espanhola. Basta lembrar que a Universidade do México é fundada no século XVI, a de Lima, no Peru, é logo em seguida, e todas as capitais dos vice-reinados espanhóis da América Latina tinham uma universidade e uma estrutura de governo próprias, né? E, no entanto, Portugal nunca permitiu que o Brasil tivesse uma universidade. Então, o Brasil se atrasa, os jesuítas são expulsos em 1750, a questão da educação não aparece no horizonte nacional, até porque nós fomos um país escravista tardiamente, não tem sentido você pensar em educação de massas numa cidade escravista, né? Mesmo depois da proclamação da República, esse é um tema local ainda, e só depois da Revolução de 30 é que se constitui o Ministério da Educação. Se coloca como uma questão nacional a questão da educação e se inicia o debate moderno da educação brasileira, né, e a construção do nosso moderno sistema público de educação. Portanto, com mais de 100 anos de atraso em relação à experiência vivida pela Europa. E nós sempre caminhamos atrasados na educação, de tal maneira que até uma geração atrás, o maior problema ainda era o acesso à escola, né? Quer dizer, eu acho que a maioria das pessoas aqui da minha idade ou próximo disso, né, todos nós fizemos escolas públicas, que eram escolas muito boas, de muito boa qualidade na minha época, na minha infância, mas era uma rede pública bastante pequena em relação à população brasileira. Havia uma grande massa de população, né, principalmente rural. O Brasil era um país rural naquele momento, né, fora do acesso à escola. Houve avanços nos últimos 20 a 30 anos, digamos assim, né? O principal avanço é que, na escola fundamental, o acesso deixou de ser o problema principal, né? Ainda há problemas localizados de acesso, há problemas de vagas também na pré-escola, né? Mas, se você olhar o Brasil como um todo, né, as estatísticas dizem que nós temos 98% das crianças nas escolas, na idade do ensino fundamental. Eu acho que essas estatísticas são um pouco exageradas, porque não necessariamente a matrícula significa a presença na escola, mas estamos falando em 98%, que seja menos do que isso, mas é uma parcela claramente majoritária das crianças brasileiras que hoje têm acesso à escola, e isso é um avanço, né? Houve avanços também na forma de financiamento da educação, né, dos anos 90 para cá, né? Hoje há um processo de padronização curricular que eu acho que pode vir a significar um avanço, dependendo da maneira como ele for conduzido, de modo que, pelo menos no ensino fundamental, nós fizemos recentemente a transição para a escola de massas, que é o grande desafio, né, da modernidade, a escola de massas, né? Mas esse trânsito ele não está completo porque nós não conseguimos ou não soubemos dar esse passo preservando a qualidade da educação pública, né? O aumento do número de vagas oferecidas às crianças não foi acompanhado pela preservação ou pela melhora da qualidade da educação pública, de modo que ainda nós temos um problema grave de educação no Brasil, que não é mais necessariamente o acesso à escola, mas né, o acesso à educação,
no sentido firme dessa palavra, né? E essa questão, evidentemente, tem várias vertentes, né? Uma primeira vertente dessa dificuldade da qualidade do ensino, né, eu diria que é uma vertente externa à própria escola, né, que tem a ver com a sociedade em que a gente vive, com a crise social, né, não só no sentido material, mas também no sentido cultural, né, e no sentido mais amplo. Quer dizer, a escola foi muito valorizada num período histórico em que ela estava associada à mobilidade social, né? É através da escola que o teu filho vai garantir um futuro melhor. Então, as famílias tinham todo um investimento na escola ligado a essa ideia, né? Tem havido no Brasil, ao meu ver, na última geração, uma dissociação entre mobilidade social e trajetória escolar, digamos assim, né? Por uma série de motivos. Hoje em dia, ser pagodeiro, ser jogador de futebol, ser modelo, não é? A ideia da mobilidade social, não é? Nós, na verdade, o Brasil, que teve um processo de mobilidade social intenso no século XX, durante um período longo do século XX, nos últimos, sei lá, 30 anos, não é? Vem represando essa mobilidade. E isso enfraquece o papel da escola dentro da sociedade, quer dizer, a escola como um mecanismo de mobilidade, né? Nós temos uma sociedade que valoriza imensamente o consumo, não é? O acesso imediato ao consumo, e por isso o processo lento, longo, trabalhoso, que é o processo educacional, né, também fica em segundo plano, né, na vida social. Nós temos regiões importantes do Brasil, inclusive o Rio de Janeiro, né, imersos em situações de violência endêmica, que atinge fortemente as escolas, né? Eu vivenciei isso fortemente recentemente. Temos uma ampla prevalência dos meios de comunicação de massa na formação da sociabilidade das pessoas, né? Na formação do que viria a ser uma, digamos, base cultural das pessoas. Então, a escola perdeu, né, a sua centralidade organizadora desse aspecto da vida social, né? E temos também um outro problema que vem de fora para dentro, é que o processo educacional por sua natureza, um processo lento e silencioso, né? Educação não é uma coisa espetacular, educação é uma coisa que exige um investimento de longo prazo, né? E o sistema político brasileiro não é capaz de manter de maneira coerente esse tipo de desafio, né? Quer dizer, nós temos eleições a cada 2 anos, é preciso inaugurar alguma coisa, né, nos próximos 2 anos, né? É preciso mostrar-se trabalho ou mostrar alguma benesse para a minha reeleição daqui a 4 anos, né? E com isso, quer dizer, a boa pedagogia deixa de ser algo relevante na prática da grande maioria dos gestores públicos brasileiros, né? Porque a boa pedagogia é, por sua natureza, silenciosa, não é? Ela é de longo prazo e até de longuíssimo prazo. Na verdade, um elemento fundamental no progresso educacional é o elemento intergeracional. Quer dizer, pais que tiveram ou que têm hoje boa educação, quer dizer, terão uma influência decisiva na boa educação dos seus filhos na próxima geração. É um processo intergeracional. E os políticos brasileiros são rigorosamente incapazes de pensar em processos desse tipo, tá certo? Quer dizer, o sistema político brasileiro ele abstrai completamente, né, algo dessa natureza. Então, nós temos um conjunto de questões que estão fora das escolas, né? E temos também questões internas, é claro, né? Eu diria que nós experimentamos no Brasil um grande gargalo, e aqui eu estou me referindo ao ensino fundamental, que, ao meu ver, é o fundamental mesmo, né? Um grande gargalo ainda na alfabetização, né? O povo brasileiro lê mal,
escreve mal e domina mal a sua própria língua, né? Qualquer pessoa que converse com um brasileiro médio e em seguida faça uma viagem pela América Latina, eu não estou falando uma viagem para países nórdicos, nem para Finlândia, nem para Alemanha, estou falando uma viagem para Bolívia, tá certo? Para países com renda per capita menor do que o Brasil. Qualquer um que vive essa experiência percebe facilmente, visivelmente, que os nossos países vizinhos, né, esses povos, dominam a sua língua com um grau de proficiência muito superior ao do povo brasileiro. Qualquer boliviano, qualquer chileno, não vou nem falar dos cubanos, porque aí seria covardia, quer dizer, são capazes de construções frasais complexas, longas, com uma riqueza vocabular, né, que nós não encontramos na comunicação no Brasil, né? E esse problema da alfabetização, eu estou vendo aqui, a gente tem que ver a alfabetização lato sensu, incluindo a leitura, e quando eu falo leitura, é leitura fluente, não é a leitura tati-bitati, que essa serve para muito pouco, serve para ler o letreiro do ônibus, não é? Mas ninguém que lê tropeçando nas palavras lê um livro. Todos nós podemos viver essa experiência, né, pegando para ler um livro de uma língua estrangeira que a gente domina mal. Então a gente vai tropeçando nas palavras e não consegue ler, né? Pode ler uma frase, um parágrafo, mas fica cansado. O povo brasileiro tem esta relação com a língua portuguesa, né? Vai andando com dificuldade de tal maneira que não consegue, né, seguir adiante. Então tem a leitura, a escrita, né, e os fundamentos da matemática, que são essa base para tudo que vem depois, né? Se nós não conseguirmos garantir a nossas crianças no tempo certo o domínio dessa base, dessas três dimensões, a leitura e a escrita e os fundamentos da matemática, né, nós estamos comprometendo todo o desenvolvimento posterior. Porque tudo que vem depois depende do domínio dessas três habilidades, né? E a escola brasileira, de maneira geral, é claro que há exceções, não estou dizendo que sejam todas as escolas, mas, de maneira geral, ela fracassa em garantir proficiência no tempo certo, que é primeiro e segundo anos do nível fundamental, né, para as crianças. Então, nós já no terceiro, não há reprovação no primeiro e no segundo ano, o que é uma política correta. Não tem sentido a criança entrar na escola e receber logo de cara uma reprovação, né? Mas há reprovação a partir do terceiro ano. Então, o que acontece nas escolas brasileiras é que no terceiro ano tem um muro de reprovações, tá certo? Quer dizer, aquelas deficiências que não foram percebidas no primeiro e no segundo anos, porque não há reprovação, aparecem de maneira violenta. No terceiro ano, nós temos aí um muro de 25% de reprovações. E aí você começa a defasagem em idade série, que vai se aprofundando na medida em que as crianças vão também repetindo anos ao longo da sua trajetória, né? E essa repetição está extremamente associada a essa deficiência que eu me referi, na leitura, na escrita e nos fundamentos da matemática, no domínio dos números, né? Se você não tem esse tripé, tudo fica muito difícil, né? História é difícil, geografia é difícil, ciências é difícil, porque tudo exige esse tripé, tá certo? Então, as crianças vão se atrasando, né? E isso gera consequências dramáticas para as crianças, para as famílias, para as escolas e para as redes como um todo, né? A rede do Rio de Janeiro, ela tem dentro dela, hoje, cerca de 100 mil crianças que já deviam ter saído dela. Né? Isso significa um peso, né, para a rede, ou seja, 100 mil crianças que, por causa de repetência, permanecem na rede quando, se o fluxo tivesse seguido da maneira correta, esperada, já estariam fora dela, né? Essa deformação idade série tem um efeito fortemente desmoralizante para as próprias crianças, né?
porque assim como, né, o sucesso acadêmico ele facilita mais sucesso acadêmico, o fracasso acadêmico prepara mais fracasso acadêmico. A criança que vai ficando para trás. A criança que ela tem 11 anos, mas está numa turma que tem 9 anos. Ela é o patinho feio. Ela vai introjetando a ideia do fracasso, né? E de modo que quando a criança atinge 14 anos, você começa a ter uma espiral muito forte de abandono escolar, né? E todas as pesquisas mostram que o abandono escolar não está ligado à necessidade de trabalho, está ligado à defasagem em idade séria, principalmente. A criança com 14 anos, que já é um adolescente, que está numa turma em que a idade é de 10 anos ou de 11 anos, ela já não tem estímulo, não é, para achar que a sua presença na escola tem sentido na sua vida, né? Então você cria essa criança, então, que é fracassada na escola, né? Ela vai buscar fora da escola alternativas, né? Bom, então é preciso equacionar esse gargalo da alfabetização na idade certa, e isso pressupõe pensar para trás também, né? Todos os estudos longitudinais mostram a importância da pré-escola. Há, de fato, uma grande diferença no desempenho acadêmico entre crianças que fazem uma boa pré-escola na rede pública, não estou me referindo à pré-escola em escolas privadas, caras, não. Crianças que fazem uma boa pré-escola na rede pública e crianças que já entram no ensino fundamental. Há uma grande diferença que se projeta num prazo largo de até 10 anos. Há estudos longitudinais que acompanham 10 anos, né? E mostram que essa diferença da pré-escola está presente lá na frente, estatisticamente, né? E nós não equacionamos ainda a questão da alfabetização, e temos debates que eu acho que ainda são debates muito atrasados, né? Aliás, toda a educação brasileira está permeada por debates muito atrasados, né? Muito ideológicos, muito, enfim, formam-se grupos, não é, que vão radicalizando as suas posições, quando frequentemente o caminho do meio seria um caminho um pouco mais maduro do que esse processo de radicalização, né? Há um debate intenso sobre métodos de alfabetização, método fônico que separa, né, o domínio grafema-fonema do conteúdo da leitura, né, dizendo que é preciso primeiro dominar o grafema-fonema independentemente do conteúdo. Há os defensores do método integral, que já desde o início trabalham a palavra como unidade de leitura, né? Ao método construtivista. O Brasil ainda não... Ele ainda tem um debate muito atrasado, eu diria, muito básico, em relação ao ensino e à alfabetização. Um outro problema evidente, né, estrutural também, é a questão de formação de professores, né? Os países que têm apresentado um bom desempenho educacional, nesses países o processo de formação de professores se dá muito próximo das redes, né, onde esses professores vão atuar. Eu por acaso, na minha vida, trabalhei 2 anos, praticamente 2 anos, numa escola pública. Todas as escolas na Suécia são públicas, não há ensino privado. Mas uma escola de primeiro grau, uma escola fundamental na Suécia, né? Os formandos, os futuros professores, eram personagens permanentes dentro da escola, né? Só para vocês terem uma ideia, nas salas de aula, na escola em que eu trabalhei, a última fileira de carteiras não era para os alunos, era para professores e formandos assistirem às aulas e depois debaterem as aulas que tinham assistido, né? No Brasil há uma separação muito forte entre a formação de professores nas universidades e a prática de ensino
nas redes, né? De tal maneira que boa parte dos nossos professores estuda sociologia, filosofia, Foucault, faz um final de curso sobre Deleuze, entendeu? E aí entra numa escola na Pavuna, olha e diz assim, o que eu vou fazer aqui? Entendeu? Como é que eu me viro aqui nessa situação, né? Então, é uma questão difícil de ser enfrentada, porque envolve instituições diferentes, e essas instituições estão ciosas da sua autonomia, né? De tal maneira que, pelo menos nas grandes redes, como é o caso do Rio de Janeiro, né, é preciso resolver isso dentro da própria rede, né, investindo pesadamente na formação dos professores, né? Bom, eu tive uma experiência muito curta, de 1 ano e meio, né, à frente da educação no Rio de Janeiro, e devo dizer a vocês o seguinte, quer dizer, considerando as condições de trabalho e do meio em que a nossa rede vive e funciona, nós temos uma rede heróica, né, e literalmente heróica. Eu posso dar alguns exemplos aqui para vocês entenderem o que eu quero dizer. Uma vez, na Maré, né, uma professora começou a dar uma bronca num aluno que sempre chegava atrasado. E um colega dele disse assim, professora, não dá bronca no fulaninho, não. Ele acorda muito cedo, mas ele só pode vir para a escola depois de pescar o almoço da família. As famílias acordam sem saber se tem almoço. E aquela criança que está no 2º ano do ensino fundamental, a Maré fica na Baía de Guanabara, vai para a Baía de Guanabara de manhã cedo e ela só pode ir para a escola depois de pescar o almoço da família. Uma vez eu estava em Campo Grande e havia uma roda de crianças no chão e a professora estava fazendo um exercício sobre o medo. E eu parei e fiquei assistindo. E ela perguntou para os alunos, do que vocês têm mais medo? E uma criança levantou o braço e disse, do fim de semana. Eu disse, mas por que você tem medo do fim de semana? Ela disse, porque eu não tenho merenda. Essa criança não comia no fim de semana. Para uma parte expressiva dos 650 mil alunos da rede do Rio de Janeiro, a única refeição completa é feita na escola. A única refeição completa. Fora daí você tem o disfarce, o biscoito, né, mas a refeição com feijão, com arroz, com carne, com proteína e tal, é feita na escola. Então, nós temos um quadro, é muito injusta a carga, principalmente que a imprensa faz, é injusta e covarde, né, contra a rede pública. Porque a rede pública não escolhe onde coloca as suas escolas, a rede pública não seleciona a sua clientela, né? A rede pública está aberta a quem precisa, né? Uma rede privada ela pode definir quantas escolas ela quer ter, né? Ela tem um mecanismo extremamente eficiente de seleção da sua clientela que se chama mensalidade. Ao definir a mensalidade, ela já predefiniu com que tipo de criança ela quer trabalhar e com que tipo ela não quer trabalhar. Né? Uma rede privada pode, se for o caso, uma rede privada tem 6 escolas, bateu a crise, ela fecha 2 e fica com 4. Né? Nós temos 1.500 escolas públicas no Rio de Janeiro, 1.532. Né? E nenhum desses mecanismos de ajuste, né, se aplica a uma rede pública. Ela não fecha a escola, não seleciona a clientela, né? Ela, enfim... Então, todo tipo de comparação, né, é profundamente covarde. Né? Eu termino dizendo o seguinte, que a crise da educação... eu comecei falando que a ideia de educação pública esteve, na sua origem, que é uma ideia moderna, né, recente na história da humanidade, esteve na sua origem associada o surgimento ou a consolidação de Estados nacionais. Né? A escola pública, que é uma instituição cara, ela passou a ter sentido, educação de massas, no momento que os Estados nacionais precisaram ter
infantarias extensas, né, para garantir a sua existência, né? Isso exigiu estabelecer um grau de cidadania, e para isso essa instituição foi criada, né? Então, escola pública e projeto nacional são duas coisas profundamente associadas, desde a sua origem, né? E eu termino dizendo que a crise da educação pública brasileira é uma das faces da crise do projeto nacional brasileiro e do Estado Nacional brasileiro. O nosso Estado Nacional, que tardiamente começou a criar uma rede, já bem entrado no século XX, já com Getúlio Vargas, né, que fez tudo nesse país, né? Quer dizer, já com Getúlio Vargas, que é um personagem recente da nossa história, né? Esse Estado Nacional, que criou a educação pública, entra em crise no final do século XX, vive hoje uma profunda crise, né? E um dos aspectos da crise do nosso projeto nacional é e tem que ser a crise da educação pública, porque ela só tem sentido no contexto de um projeto nacional. Não é isso? Então, eu diria que mais do que falta de recursos, nós temos falta de projeto. Tá certo? E só vamos solucionar a crise da educação brasileira quando solucionarmos a crise do projeto nacional. Obrigado. Uma precisão constrangedora. 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 Não, te deu uma folga até. Só uma curiosidade aqui, antes do Vargas, o Brasil chegou a ter o Ministério da Instrução e Telégrafos, para você ver a aleatoriedade da Primeira República. Acho que o ministro foi Benjamin Constant durante 2 anos, depois cortou. Passa a palavra para o Tarcísio. Bom, boa noite a todas e todos. Queria também aqui agradecer ao Seminário da Brasilidade por essa possibilidade de estar aqui conversando sobre educação, agradecer a possibilidade de ouvir mais uma vez o César Benjamin, ou seja, embora eu tivesse lido na faculdade, né, e, portanto, debatido algumas das suas ideias, vinha conhecê-lo somente como vereador na cidade do Rio de Janeiro, ele como secretário municipal, onde a gente teve momentos de diálogo muito frutífero, momentos de alguns embates menos frutíferos, diria eu, mas sempre com muito respeito, né, sempre com muito respeito de ambas as partes, uma admiração minha pelo fato, inclusive, de ter sido um incansável propositor de um projeto para a Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro. Né? Por mais que a gente pudesse discordar aqui ou acolá de um posicionamento, havia, né, claramente no César a tentativa de implantação de um determinado projeto para a educação, que eu acho que é o sentido, inclusive, desses seminários, de pensar um projeto nacional ou pensar a educação num projeto nacional e não apenas uma tentativa de ficar apagando os incêndios das crises que se abatem sobre a educação pública brasileira. Então, para mim, é um prazer estar aqui tentando trocar algumas ideias, tentar apresentar algumas coisas que do meu lugar de vereador, mas, sobretudo, de professor da escola pública e de professor militante da educação pública, de defesa da educação pública, ou seja, eu dou aula desde 1994, né, e nas mais diferentes redes, desde a rede particular de São Gonçalo, a faculdades privadas, a professor substituto na UF, a rede estadual do Rio de Janeiro, rede municipal de Duque de Caxias, até o Colégio Pedro II, na rede federal. Fui diretor do CEP, do Sindicato Estadual dos Profissionais da Educação, em Caxias e depois na direção estadual do CEP. E, portanto, falo desse lugar de quem vive a educação como profissão. Sou professor, né? Estou vereador, e tem dias que dá maior saudade da sala de aula. Vocês imaginem que fazer um discurso de 10 minutos quando ninguém está te ouvindo naquela Câmara é muito pior do que dar uma aula de 1h30, né, para qualquer criança e adolescente. Né? Então, é muito melhor estar entre as crianças e adolescentes do que, muitas vezes, entre meus pares no plenário do Palácio Pedro Ernesto. Mas vamos lá ao debate de ideias que a gente está colocando. Eu acho que pensar um projeto para a educação pública hoje, há uma necessidade que a gente perceba que, do ponto de vista geral, nós estamos vivendo um tempo do ocaso do que foi o projeto de sociedade construído na nova República Brasileira. Na conjuntura em que a gente vive, pensar
os diferentes espaços, as diferentes dimensões da sociedade brasileira, há que se pensar este patamar. Se de um lado a gente tem o esgotamento dessa perspectiva de um sistema, de um presidencialismo de coalizão, de construção de maiorias parlamentares a partir da troca de cargos, etc., que se esgotou no contexto que vai do golpe até a eleição de Bolsonaro e segue ainda sem uma saída viável do ponto de vista do debate sobre a própria questão da democracia brasileira, ou seja, absolutamente em risco nos momentos atuais, também naquilo que a Nova República teve dos seus projetos mais generosos de sociedade, eles estão absolutamente em xeque. O Sistema Único de Saúde, né, a cultura como direito, a ideia de segurança pública associada a direitos humanos e a própria perspectiva da educação pública, gratuita, de qualidade, democrática, laica e socialmente referenciada. Fiz questão de tentar apresentar como este projeto era denominado nos embates e no debate, inclusive do projeto da educação brasileira, construído por uma série de movimentos sociais, que teve, inclusive, na construção do primeiro PNE, um produto muito interessante, que depois, né, revertido no Congresso Nacional pelo substitutivo do Darcy Ribeiro, que era o intelectual com o qual se discutia o tempo inteiro, mas ali naquele debate havia a possibilidade da construção de um projeto que tinha nessas qualificações a sua síntese, né? Educação pública, gratuita, de qualidade, democrática, laica e socialmente referenciada. A esse conjunto de adjetivos, com o passar do tempo, foram até sendo inseridos outros, né? Não sexista, não racista, né? Há um outro elemento, mas esse conjunto destes adjetivos, de uma certa forma, construíam a síntese do que era o projeto educacional da Nova República, que virou uma espécie de norte a partir do qual, ou sul, né, para a gente poder, né, sempre lembrar dessa perspectiva, que os movimentos sociais e dos educadores, aqueles que defendiam a educação pública, seguiam no sentido de discutir e defender estes marcos. E aí eu quero concordar muito com o César, quando ele diz que nos anos 90 a gente conseguiu perceber um avanço decisivo na questão da educação, porque embora não tivesse em nenhum desses termos, a questão do acesso à escola pública era um dos principais dilemas, e este dilema, do ponto de vista do ensino fundamental, daquilo que nós chamávamos de primeira, até a 8ª série, né, agora do primeiro ao 9º ano, de fato, um dos desafios que foi vencido nos anos 90. Não sem muitas contradições. Me lembro, por exemplo, que a minha o primeiro grau, né, depois ensino fundamental, minha primeira experiência de uma escola em Duque de Caxias, eu já dava aula há alguns meses em Itaguaí, depois dei aula no Estado também, então não foi minha primeira experiência em escola nem mesmo pública, mas em Caxias, era uma escola que, para resolver o problema do acesso à comunidade onde ela estava inserida, ela cria aquele turno do meio, aquele turno diurno chamado turno da fome. Então, entravam lá determinados alunos e professores às 7 da manhã, que ficavam até às 11 da manhã, e com um recreio no meio do caminho, saía uma quantidade de alunos, entrava um outro turno às 11, que ia até 3 horas da tarde, com uma merenda no meio do caminho, e ia embora. Depois começava um terceiro turno, às 3 horas da tarde, e ia até às 7 da noite. Isso que a minha escola não tinha EJA, porque se tivesse EJA ainda teria um quarto turno, começando às 7 e indo até às 10 da noite. Dessa forma se resolveu o problema do acesso. Ou seja, uma escola que, né, poderia comportar naquele momento ali, né, 2 turnos, tinha um terceiro turno, comprometendo claramente qualquer possibilidade de trabalho pedagógico, porque você reduzia a quantidade de tempo que a criança estava na escola, reduzia para isso o tempo, inclusive, do recreio, mesmo que um desses tempos o recreio se desse exatamente na hora do almoço e, portanto, necessidade de um pouco mais de tempo que isso, ampliava a necessidade de um tipo de trabalhador fundamental nas escolas, que são os profissionais que não os professores, para garantir a estrutura da escola funcionando, ao mesmo tempo em que esses profissionais passam por um processo paulatino de terceirização e precarização, e, portanto, a escola vai ficando deteriorada, porque também não tem recurso para obra e para manutenção, e aí os exemplos de heroísmo de professores para lidar nesse tipo de situação, ao mesmo tempo em que
há toda uma lógica de ampliação das vagas, e ampliação das vagas de concurso para professor, mas, ao mesmo tempo, jogados dentro de um esquema, numa situação de moer gente, de moer sonhos, etc. Ou seja, não são poucas as experiências de professores que, nos anos 90, entram com todo o gás numa realidade que é absolutamente massacrante e que, no final das contas, vão adoecendo fisicamente, mentalmente, ou desistindo de entender a educação como alguma possibilidade, ou de entender aqueles sonhos que os fizeram, em algum momento, optar pela situação de serem professores. Então, nos anos 90, na hora que mas é um avanço, ou seja, um avanço que cria novas contradições, que recoloca a questão da qualidade na educação como um dos desafios fundamentais. Uma qualidade que agora precisa ser repensada para uma escola que é de massas. É sempre bom lembrar que o desafio do acesso ainda não está resolvido nem para a educação infantil, chamada creche e pré-escola, e também não está resolvido ainda para o ensino médio brasileiro. E se a gente recoloca uma outra modalidade, que é a educação de jovens e adultos, que é, na verdade, algo que deveria ser transitório, que nós deveríamos, numa certa medida, projetar um país em que no futuro não se precisasse mais de educação de jovens e adultos, ainda há problemas graves de acesso à educação de jovens e adultos no Brasil como um todo. Então, se a gente tem um problema do acesso resolvido num dos níveis da educação brasileira, em outros, esse problema segue o seu curso associado ao problema da própria questão da qualidade. Bom. Aí, rapaz, eu olhei 17, achei que já era 17 minutos. Não foram 9, era 17 segundos. Portanto, era 9 minutos e 17 segundos. Nos anos 2000 e nos anos 2010, no curso desse debate da questão do acesso, o problema da qualidade se coloca com muita força. E o problema é que, se ele se coloca com muita força, como um desejo desses movimentos sociais que estão tentando resistir a um processo de desmonte do que se resta de um Estado que sequer se construiu, é uma loucura, né? Parece contraditório o que eu acabei de falar, mas a gente falava o tempo inteiro dos ataques e do desmonte da educação pública, quando, na verdade, o que estava acontecendo era uma expansão da educação pública sem a respectiva qualidade disso. E aí o debate da qualidade se torna central, e do ponto de vista dos governos nos anos 2000, surge um determinado discurso de que a qualidade pode ser conquistada a partir de uma determinada lógica que vai ser batizada de meritocracia. Então, todo professor aplica algum tipo de meritocracia na sua sala, na sua aula. Portanto, a meritocracia não é em si um problema em todos os sentidos, em todas as questões. Mas a forma como ela foi aplicada aos sistemas educacionais, elas partiam de um determinado princípio, que são as provas ou os exames padronizados para a criação de determinados índices de numéricos que teriam a capacidade de fazer, a partir de uma lógica de comparação e metas quantitativas, o debate da questão da qualidade da educação. E a partir de um sistema de premiações e punições, se faria a questão do incentivo necessário ao alcance da qualidade na educação. O pioneiro desse processo aqui no Rio de Janeiro foi o governo Garotinho, ao instaurar aquilo que chamava de projeto Nova Escola, né? Mas esse projeto da tal meritocracia acaba sendo consagrado na construção de um determinado índice que serve de balizamento hoje para N atores sociais que estão discutindo educação, que é a construção do IDEB a partir do ano de 2005, no Ministério de Fernando Haddad, no governo de Luiz Inácio Lula da Silva. Este momento que a construção do IDEB, que é verdade, não leva em conta apenas uma prova padronizada, mas também os índices de distorção e idade série e os índices de evasão, portanto, ele combina índices de acesso e permanência com uma prova padronizada, se tornaram, de uma certa forma, uma grande panaceia a ser reproduzida por diversos governos estaduais, aqui, por exemplo, o SAERJ, né, o SAERJ e o SAERJinho, e também uma série de provas municipais que foram se construindo nas mais variadas redes, normalmente acompanhadas por políticas de premiação de 13º, 14º salário, que na prática eram políticas de punição, né, e vinham carregadas de uma série de outras questões. Bom, o problema é que, desse ponto de vista, assim como em outros sistemas educacionais mundo afora, notadamente o sistema norte-americano, o sistema estadunidense, né, os sistemas de premiação e punição a partir de índices padronizados são absolutamente sujeitos a fraudes no próprio processo
dos próprios sistemas educacionais, né? Não só do ponto de vista não é a fraude que a gente imagina imediatamente, do fasamento de provas para falsear isso, mas de fraudes do tipo: o governo estadual, por exemplo, quando o Wilson Risolia assumiu como secretário estadual de Educação do governo Cabral, retirou os alunos das escolas noturnas, grande parte deles, de fazer a prova que gerava o IDEB, a partir da lógica de colocá-los numas turmas de aceleração. Ao fazer isso, ao retirar os alunos que, em tese, teriam os piores resultados em provas padronizadas, ele elevou o IDEB da rede estadual muito alto e pôde dizer: olha, está vendo como é que estamos resolvendo o problema da qualidade na educação, né? Problemas absolutamente desse tipo, até o fato de que redes escolares, não a partir, por exemplo, do debate que o César apresentou aqui, sobre a necessidade que determinado domínio da leitura, da matemática, é essencial para o início do processo e tal, mas simplesmente porque, como as provas padronizadas são de português e matemática, vamos investir em aumentar as cargas horárias dessas disciplinas, porque isso resultará num resultado da prova diferente, portanto, fará com que eu possa colocar na campanha eleitoral que eu levei o meu município para o IDEB e tal e tal. Portanto, aqui nós temos um problema, que é o debate da qualidade desvirtuado por um princípio de uma tentativa de quantificar a qualidade da educação, padronizar a lógica da avaliação, interferindo diretamente no currículo escolar, porque a lógica, inclusive, é criar provas e depois apostilas vinculadas com as provas, e todo esse pacote educacional por grandes empresas que ganham rios e mais rios de dinheiro em cima disso, numa lógica de que seja possível debater e discutir a questão da qualidade da educação a partir daqui. Bom, e aí, inclusive, atacando um outro ponto, porque embora no Brasil ninguém tenha ainda, né, os projetos de privatização direta da educação pública, tais quais, por exemplo, as propostas dos vouchers que chegaram a ser utilizados no Chile, nunca tenham ganho ainda, porque, né, do governo Bolsonaro a gente pode esperar qualquer coisa, né? A privatização da educação pública vinha, na verdade, dos interesses dessas grandes empresas educacionais em vender esses pacotes para as diferentes redes municipais, e aqui na rede municipal do Rio, lá nos tempos de Eduardo Paes, vários desses pacotes foram largamente utilizados e distribuídos nas escolas públicas a partir daí. Bom, essa perspectiva da meritocracia tem uma consequência que é muito grave, que é aquela que transforma o professor num mero entregador de pacotes educacionais prontos, né? O professor passa a ser um mero transmissor de um conhecimento, de um currículo, que está pensado externamente a ele, que está pensado externamente à própria realidade da comunidade escolar. Neste ponto, a ideia e a lógica da meritocracia se encontra, contraditoriamente, com outro tipo de projeto que hoje é mais perigoso do que o próprio projeto da meritocracia, que é o conjunto de embates, enfrentamentos e proposições que estão em torno da ideia do escola sem partido, que também percebem a perspectiva de que a tarefa de educar é da família e a tarefa do professor é meramente transmitir um conhecimento determinado e acumulado, né? A perspectiva, inclusive, desse tipo de projeto que tenta encarar a ideia de que qualquer conhecimento minimamente engajado na escola pública seja ideológico, na tentativa de que exista um conhecimento não ideológico, né, faz com que o ataque sobre os profissionais de educação hoje seja muito forte, levando a gente a perceber que tem um outro elemento que a gente parecia minimamente razoável, consensualmente na nossa sociedade, e que precisa ser recolocado aqui hoje. Quando eu dizia lá atrás, o adjetivo laica estava no projeto de educação da Nova República. O projeto Escola Sem Partido, ele ganha claramente contornos mais fortes do ponto de vista político, quando ele entra no debate da questão de gênero pelo viés fundamentalista religioso, ameaçando claramente a discussão da questão do que seria uma escola laica nos tempos de hoje. O idealizador do Escola Sem Partido, o promotor, procurador Miguel Najib, diz claramente: a precedência da educação é da família, logo a escola não pode ensinar nada que contrarie os preceitos religiosos no interior da família. Esse tipo de debate hoje, tipo de policiamento e de criminalização dos profissionais da educação, terá severos impactos sobre a questão da qualidade na educação.
porque o professor segue cada vez com mais medo de ser processado quando ele estiver ensinando, por exemplo, no caso de nós, professores de história, o surgimento do homem na Terra e da forma como isso vai contrariar determinadas teorias fundamentalistas evolucionistas, né, criacionistas das famílias dos seus alunos. Né? Mas deixa eu tentar caminhar aqui, depois a gente pode aprofundar um pouquinho esse debate, como é que o Escola Sem Partido ele desvirtua o debate necessário da educação, porque a escola estaria sem qualidade, porque ela é ideológica, formada por um conjunto de professores comunistas, petistas, ou sei lá o que mais, né, gaysistas, etc., e que o problema da qualidade estaria justamente em retomar a ideia de que o professor é aquele que transmite de forma neutra o conhecimento aos alunos e, portanto, aos filhos, e que a precedência da lógica dos valores, de quaisquer que sejam esses valores, é uma precedência da família. Bom, colocado esse quadro, o que seria, de uma certa forma, a gente repensar agora, né, no final dos anos 2010, este conjunto de termos, se são eles que ainda devem balizar o nosso projeto nacional de educação, e como é que eles, de uma certa forma, precisam ser recolocados nos dias atuais, né, atualizados desse ponto de vista. Bom, do ponto de vista de uma educação de qualidade, que é esse o desafio ainda colocado, a minha opinião é que essa educação de qualidade, ela tem 3 pilares que são absolutamente básicos. Né? Professores valorizados, respeitados e bem formados. Isso significa uma discussão da valorização profissional, né, desses trabalhadores, não só do ponto de vista do salário, embora ele seja a condição, mas também do ponto de vista do seu status, do seu respeito no conjunto da sociedade. Né? E, ao mesmo tempo, a lógica da formação docente. César falou um pouco sobre isso. Hoje, quando o próprio governo Bolsonaro ataca as universidades, o saber das universidades, e ataca frontalmente qualquer possibilidade de a gente avançar nessa relação de que o saber universitário possa contribuir para a formação inicial e continuada dos profissionais da educação. Professores valorizados, respeitados e bem informados, currículos enriquecidos, porque o desafio da qualidade não vai ser vencido se a gente segue com currículos, porque aqui está a discussão, inclusive, de que a Base Nacional Curricular Comum, ela está tentando trabalhar com alguns conceitos sem discutir que na base real hoje, né, o tipo de perspectiva de introdução de aulas de arte, de música, de educação física, de língua estrangeira nos anos iniciais que as crianças estão na escola, estão fora da realidade de grande parte das redes públicas hoje no Brasil, porque isso custa dinheiro, da mesma forma que valorizar os professores. E um terceiro elemento seria a estrutura adequada. Né? A estrutura, não só a estrutura física, mas também como a estrutura do conjunto de profissionais que vai, de uma certa forma, fazer com que o processo pedagógico aconteça. Quando eu falo isso, é óbvio que na minha cabeça está alguma comparação imediata entre, por exemplo, as condições que eu tenho de trabalho dentro do Colégio Pedro II e as condições de trabalho que eu tinha na rede estadual de educação. A minha formação inicial era a mesma, era professor, doutor, formado pela UF. As condições de trabalho que eu tinha são absolutamente diferentes. Se no lugar eu recebia num salário equivalente ao das universidades públicas, um salário absolutamente similar ao que eu tenho hoje, como vereador na Câmara de Vereadores, porque eu sou professor doutor com dedicação exclusiva no Colégio Pedro II, é absolutamente diferente de um professor da rede pública comum. Lá, eu era contratado para dar 40 horas e dava 18 tempos em sala de aula. Portanto, o máximo era... Eu cheguei a dar 21. Na regra, podia chegar a 24, mas nunca chegava a 24. Eu dava 21 no máximo, a maior parte do tempo, 18 tempos. Encontrava com a minha equipe de história 2 tempos por semana, toda semana, para discutir quais são os problemas, quais são as questões da escola que estão sendo feitas naquela história. Eu tinha tempo de planejamento, recebia por dedicação exclusiva. Tinha serviço de orientação pedagógica, educação educacional, secretaria, inspetor, portaria, funcionando, né? Cozinheiras, que não eram concursadas, você tinha ainda lá no Campus Centro, tinha também, mas ainda assim, funcionando esse tipo de história. Numa lógica, inclusive, que faz com que a gente perceba que, embora o Colégio Pedro II ainda tenha um gargalo, que é o gargalo da prova de entrada, para uma parte dos seus alunos cada vez menor, porque cada vez maior a entrada é por sorteio, o que é uma mudança significativa, o processo de ensino-aprendizagem tem condições de acontecer muito diferentes do que são na grande parte da maioria das redes públicas. Agora, isso custa um dinheiro, que significa que é inviável dentro dos moldes que a gente tem hoje, com apenas 25% dos recursos dos municípios e dos estados a serem aplicados na educação,
sem que a gente discuta a própria reforma tributária, seja no momento de onde é que vão sair os recursos, seja como é que se repartem esses recursos dentro do país. O sentido, inclusive, hoje da ampliação do investimento na educação, a lógica não é cobrar mais dos municípios que cobram, que já gastam o máximo que podem e que já gastam muito com saúde e educação, gastam pouco, mas da onde saem grande parte dos recursos com saúde e educação. A todo o debate do sistema tributário e do Pacto Federativo tem que estar inserido no debate quando a gente pensa nessa política pública. Do ponto de vista da questão da educação democrática, o grande avanço que a gente precisa ter, inclusive, é associá-la à ideia de uma educação que seja, uma escola que seja pública e não estatal apenas. A gente, assim como dos dilemas que a gente percebe hoje, desse ocaso da nova república, a gente aprende que a educação democrática não é apenas aquela onde a gente elege o diretor da escola, né? A discussão, inclusive, da democracia, das relações democráticas na escola, precisa ultrapassar esse limite. Precisa dar algum sentido para os chamados conselhos de escolas de comunidade. Precisam dar sentido para a escola nas comunidades. A realidade de violência de grande parte das nossas periferias, e que o César descreveu muito bem, é um grande dificultador desse processo. Mas as escolas precisam fazer sentido. Eu sempre cito, quando vou debater a questão da educação, e quando, nas 2 campanhas que fiz a governador, colocava isso em todos os momentos que podia, que, por exemplo, uma ideia para fazer a escola ter sentido e fazer, inclusive, a comunidade se sentir pertencimento com aquela escola, era a figura do animador cultural, do CIEP, de Brizola e Darcy Ribeiro. No sentido, inclusive, de que era uma pessoa que produzia cultura na escola para levar a comunidade, identificava a cultura na escola da comunidade para trazer para dentro da escola. Houve o erro lá, um erro talvez bem intencionado de não fazer esse profissional com estabilidade, etc., e depois de não dar continuidade a esse próprio processo, mas a ideia, por exemplo, de você ter profissionais que possam fazer esta ligação, é uma ideia absolutamente importante para que, a partir de algum tipo de ponto de contato real, de pertencimento, o próprio Conselho Escola-Comunidade, a participação da comunidade, seja mais efetivo sobre isso. Já falei rapidamente da questão da escola laica, né? Como é que a gente vai ressignificar o debate do Estado laico, nos tempos de hoje, onde o fundamentalismo religioso avança em passos largos? Este é um debate importante, com setores, inclusive religiosos não fundamentalistas, para os quais a gente precisa alertar para o perigo que é a gente estar rejeitando o Estado laico da forma tão efetiva que setores fundamentalistas evangélicos e católicos, sobretudo, hoje seguem a dizer. Num debate, inclusive, com o atual prefeito Marcelo Crivella, mas numa candidatura de governador na Rádio Catedral, eu fiquei absolutamente espantado com a defesa, inclusive, institucional da Igreja Católica contrária ao Estado laico. Era absolutamente espantoso que a gente tenha regredido neste debate. Por fim, né, também a questão do socialmente referenciado. Isso aqui é a antítese do que se debate ser uma escola sem partido. Como é que a gente hoje consegue retomar a ideia de que uma escola de qualidade é uma escola engajada? É uma escola engajada sem ser panfletária. E aqui é o debate importante de ser feito. Uma escola é lugar de desvendamento do mundo, de desvendamento do conhecimento sobre o mundo. Todas aquelas crianças que lá estão, que são filhos da classe trabalhadora, têm o direito do acesso ao conhecimento acumulado pela humanidade. Isso é um elemento importante, que a gente muitas vezes nos debates, às vezes do construtivismo, esqueceu dessa história, na lógica de que a escola não pode ser conteudista, esqueceu que conteúdo, que o conhecimento acumulado pela humanidade é direito daquelas crianças que estão lá estar. Mas é direito, inclusive, para que esse conhecimento possa ser usado para entender o mundo à sua volta, para transformar o mundo à sua volta. Não para transformar o mundo à sua volta a partir de um projeto político, eleitoreiro, partidário somente, mas no sentido daqueles patamares básicos mínimos que nos unem como civilização. Portanto, uma escola deve ser engajada no combate ao machismo, uma escola deve ser engajada no combate às desigualdades sociais, uma escola deve ser engajada na defesa dos direitos humanos. Isto são princípios básicos a partir dos quais a gente precisa da perspectiva de entender emprego, trabalho, vida como direito. Esses valores precisam estar do ponto de vista da construção dos projetos políticos pedagógicos de cada escola. Uma escola de qualidade é aquela que pode fazer sentido, porque é verdade isso também que o César diz sobre a dificuldade que a gente tem hoje na sociedade da informação brutal que a gente tem hoje, e de uma escola que muitas vezes ficou no século XIX, mas ainda assim a escola pública é um lugar
onde as crianças passam 3, 4 horas por dia. É um local fundamental da socialização dessas crianças, onde elas podem, inclusive, desnaturalizar a sua vida, o seu real, o seu presente, e dessa forma fazer com que ele seja modificado, né? Portanto, desse ponto de vista, a perspectiva de uma escola socialmente, de uma educação pública socialmente referenciada, é, na minha opinião, ainda também um elemento que precisa ser ressignificado nos enfrentamentos que a gente faz com escola sem partido, porque muitas vezes, por conta de todo ataque que veio, a gente acaba defendendo algum tipo de neutralidade da educação do professor, quando não, a gente precisa reafirmar o princípio de que a educação pública tem um projeto, e este projeto é um projeto de sociedade. Ela não vai transformar sozinha a sociedade, ela depende de uma série de fatores externos, e o César apontou isso aqui também, mas no seu interior, naquilo que ela cumpre de papel de socialização de uma parte importante da infância e adolescência da nossa sociedade, ela tem que estar engajada em determinados valores que são o mínimo de senso comum que a gente tem que estabelecer como projeto. A escola tem que fazer parte de um projeto nacional, sem dúvida alguma, e a gente não pode ter medo de dizer isso. Isso significa, inclusive, torná-la pública e não estatal, porque o projeto não é do governo A, do governo B, é um projeto da sociedade com esses patamares mínimos de civilização que a gente constrói, com os quais a gente quer que a sociedade caminhe nesse sentido. Por fim, eu queria fazer ainda uma questão que, na minha opinião, é importante, que é entender como é que nesse processo que a gente viveu dos anos da Nova República, final dos anos 80, anos 90, anos 2000, até agora, por que a gente não conseguiu vencer o desafio da valorização dos profissionais da educação? Em parte, por uma questão que, na minha opinião, tem a ver com a luta de classes. Em parte porque tem a ver com que os profissionais da educação na América Latina se tornaram a categoria, importantes categorias que enfrentaram vários dos sistemas que foram construídos ao longo dos anos 80, 90, 2000, inclusive aqui no Brasil. Ou seja, há uma lógica de que esse setor, que é um setor tradicionalmente progressista, tradicionalmente que da sua função, da sua profissão, se constrói a partir de uma perspectiva da necessidade, da vontade de mudar o mundo, de transformar o mundo. Exatamente por isso é necessário que eles não tenham as condições para fazer o que sonham. Muita gente hoje que decide fazer faculdade para se formar professor pode decidir porque acha que não vai faltar emprego, porque concurso tem toda hora. Bolsonaro mais uma que quer acabar com isso, mas tem concurso toda hora nas redes públicas, etc. e tal. Mas grande parte das pessoas que decidem ser professor, de fato, o faz porque em algum momento se viu numa sala de aula e que se viu com a vontade, com a perspectiva de querer transformar o mundo, né? Uma concepção que muitas vezes lá para os jovens de 18, 19 anos ainda é uma concepção ingênua, salvacionista da educação, como se a educação fosse capaz, e que muitas vezes tem vários discursos políticos que aí estão. Mas esse sentimento, ele precisa de uma certa forma, ele é canalizado muitas vezes numa luta por uma educação de qualidade, numa tentativa de resistência a determinados ataques, em enfrentamentos a governos que se negam a destinar os recursos necessários para que o seu trabalho de qualidade possa ser exercido. Porque à medida em que o conhecimento na universidade, depois que o conhecimento da realidade, da escola da Pavuna, que o César citou aqui também muito bem nessa história, à medida que essa realidade bate com a vida dele, ele está tentando encontrar caminhos para dar conta do desafio enorme que está nisso. E aí a contradição aos mais diferentes sistemas e estruturas que impedem que ele aconteça, faz que ao mesmo tempo que ele seja heróico, ao enfrentar ou encontrar saídas naquele contexto, seja também alguém com muita indignação, porque seu trabalho, sua vocação, sua vontade, seu desejo vai sendo minado constantemente à medida em que o tempo passa. Essa discussão de qualquer projeto nacional mais à esquerda precisa perceber que a valorização dos profissionais da educação faz sentido para que a gente não só possa ter consequências para dentro da escola, mas para o conjunto da sociedade de forma muito efetiva. Por isso, um projeto educacional hoje precisa ressignificar o projeto dos anos 80, atualizar esses debates, sem largar de mão a atualidade que temas que estavam, a princípio, superados, hoje retomam e, sem dúvida alguma, construir e entrar nos debates e ganhar o debate público por uma educação que é engajada, que é democrática, que é de qualidade, que é laica, que é socialmente referenciada e que se mantenha pública e gratuita. Obrigado. Bom, vou abrir aqui para questionamentos, perplexidades.
Abrir aqui agora para os questionamentos, para as perplexidades, para contra-intervenções, talvez. Alguém se habilita? Bom, aqui primeiro. Pede para falar sempre no microfone, senão Fala aqui no perde. microfone, para poder gravar. Boa noite, meu nome é João de Aquino, eu sou da TV Comunitária do Rio de Janeiro e eu gostaria de saber se, até por parte do vereador, se existe alguma preocupação, algum estudo, alguma coisa voltada para a saúde mental do professor, porque é uma coisa que ele encara várias... Primeiro que ele está sendo vandalizado, independente da sua filosofia política, ele está sendo vandalizado. Ainda tem que ele carrega ele dentro da sala de aula, ele carrega a história dos alunos. Eu tenho pelo menos relatos de amigos meus que trabalham em educação infantil e eles contam histórias terríveis de crianças que passam por experiências de tortura, experiências de assassinato, entre coisas assim. E além disso ainda tem mais na parte da educação pública, que muitas dessas escolas são em áreas controladas pelo tráfico. Então, qualquer insatisfação por parte de um aluno pode gerar um conflito com uma facção da região. Perfeito. Vou fazer um bloco de 3, se for possível. Eu acho que essa, se o César tiver falado de saúde mental, depende de alguma experiência lá. Bem, bom dia. Meu nome é Felipe Batista, sou membro do Instituto. A minha pergunta vai na direção da importância do ensino da história à construção desse projeto educacional de massa brasileiro. E minha pergunta específica é qual o desafio da construção de uma identidade nacional brasileira genuína, enraizada, quando o primeiro fato histórico, o primeiro encontro dado entre portugueses e indígenas é ensinado a partir da perspectiva da caravela do Cabral para o continente e não o inverso, a perspectiva do continente, do indígena, do sujeito autóctone para o mar. Acho que pode. Tem mais uma aí? Vai lá. Boa noite. Eu queria fazer uma pergunta. Aqui no Brasil, Pedro Porto. Obrigado. A gente tem aqui no Brasil, pensando em brasilidade de modo geral, o caso do Ceará, enquanto uma guinada na educação. Tive recentemente a oportunidade de estudar sobre isso e eu queria saber dos senhores, que têm mais propriedade para ver a nível municipal, qual seria o diagnóstico do Rio de Janeiro para não ter conseguido, voltando para antes de uma crise, voltando para antes da questão do pacto de modo geral, por que não houve um projeto igual aconteceu de lá, mais estadista e para além do pêndulo político, ideológico, enfim. Qual é o diagnóstico para o Rio de Janeiro não ter conseguido, historicamente, executar um projeto? Obrigado. Olha, são várias questões, não sei se eu vou conseguir respondê-las. Eu começo talvez por essa última. Muitos professores e diretores mantêm contato comigo por Zap, tem meu telefone, etc. E há poucos dias atrás, uma professora que fazia parte do nosso time de alfabetização, nós montamos um time de 1.896 professores especializados em alfabetização, né? Foi uma das experiências pedagógicas mais importantes que estava em curso e esse time foi desfeito. E uma professora que fazia parte dele me escreveu, está aqui no meu telefone, o Zap dela, dizendo assim: César, o prefeito nunca vai saber
o que nós estávamos fazendo e nunca vai saber o que deixou de ser feito. E é verdade. Quer dizer, há uma distância gigantesca entre o projeto, esse projeto que eu ressaltei aqui, silencioso, tá certo? E a atividade política. E eu quero realçar uma coisa que eu já falei na minha primeira intervenção, é que o sistema político brasileiro não está preparado para suportar a continuidade. E educação é algo que exige continuidade. Portanto, esse sistema político não tem a menor chance de sustentar um projeto educacional coerente. Na forma de lidar com o processo educacional, eu vou destacar aqui só algumas iniciativas que eu acho que foram muito relevantes. A primeira, eu implantei na Secretaria Municipal do Rio de Janeiro, e reiterei isso o tempo todo, o que eu chamava de 2 binômios. Um binômio era, no nível da escola, autonomia e responsabilidade. Então, não cabia ao nível central atropelar a autonomia da escola. Todas as questões que a escola pode desenvolver com autonomia, ela deve desenvolver. Associada a essa autonomia, a responsabilidade, que é o contrapeso para que essa autonomia não desemboque numa anarquia, numa falta de responsabilidade. E no nível central, o segundo binômio, apoio e supervisão. Então, isso eu martelei o tempo todo. Quer dizer, nós trabalhamos com 2 binômios, autonomia e responsabilidade nas escolas, apoio e supervisão no nível central. Estávamos implantando, estava em curso a implantação de um processo de autoavaliação das 1.537 escolas do Rio de Janeiro, de autoavaliação coletiva feita no chão da escola, que tinha gerado 1.537 documentos preparados nas escolas, tá certo? Que desdobravam em programas de trabalho para um ano, e a ideia era transformar esse processo de autoavaliação em um processo anual. 1 mês por ano dedicado à autoavaliação das escolas, tá certo? Eu estava exatamente preparando o estudo dessas 1.500 autoavaliações para devolver à rede, quando houve exatamente a exoneração, e todo esse material foi jogado no lixo. Essa falta de continuidade, tá, é impressionante. Uma outra coisa que é decisiva quando você lida com a escola pública é você não admitir a ideia de que a escola pública, digamos assim, seja algo naturalmente de segunda categoria. Que ela serve para as crianças estarem durante o dia, comerem, tá certo? Que isso já está muito bom. É preciso incutir na sociedade, nas redes, em todos os gestores, a ideia de que a escola pública tem que disputar a ponta da qualidade, né? Isso em todas as frentes. Por exemplo, nós iniciamos um programa de música, o Tarcísio já teve contato com ele, que visava chegar a 80 mil músicos em 2020. Chegamos a 20 mil no primeiro ano e meio, com a formação de uma orquestra sinfônica. Mas a ideia é, a escola pública forma músicos. Iniciamos um programa de escolas bilíngues, 25 escolas, em 2019 passariam para 56, 2020 passariam de 100, no caminho de construir uma rede inteiramente bilíngue. E quando eu falo bilíngue, não é que tenha aulas de outras línguas, não é isso. São escolas públicas em que 60% das aulas são dadas em português e 40% das aulas são dadas na segunda língua. São, de fato, bilíngues. Tá certo? Chegamos a 25. Estaríamos com 56 agora. O projeto também foi abortado, né? Para passar de 100 em 2020 e, a médio prazo, constituir uma rede bilíngue. Tá certo? São exemplos que eu estou dando para dizer o seguinte:
é possível desde que você determine um patamar de qualidade para a escola pública que está muito acima daquilo que frequentemente as próprias famílias exigem. Eu conversei há um tempo atrás, logo que eu assumi a secretaria, estou esquecendo o nome dele agora, do ex-reitor da UFRJ, antes do Lessa, um amigo nosso. Hã? Não. Hã? Está vivo aí, é nosso amigo. Esqueci. Ele está aposentado. E ele me disse, Cezinha, eu montei um grupo de trabalho e nós selecionamos, no universo da rede pública, os 10% dos piores alunos. Aqueles com várias reprovações, aqueles muito fora do padrão, aqueles que estão defasados na sua idade, para estudar esse subconjunto. E nesse processo, nós entrevistamos as famílias desses alunos. E ele dizia, para minha surpresa, a primeira constatação é que essas famílias estão muito felizes, muito satisfeitas com as escolas. Porque as crianças comem nas escolas. Então, o nível de exigência, muitas vezes, da própria família é muito rebaixado. O nível de pobreza é muito alto. Então, o fato da criança ter um lugar para ficar e para comer estabeleceu o patamar. Quer dizer, é preciso alterar qualitativamente essa cultura, digamos, né? Alterar qualitativamente isso. Isso eu trago muito da experiência europeia, né? Em que as escolas públicas são escolas de ponta, né? Quer dizer, eu tive um período na Alemanha e circulei muito pela rede educacional alemã e eu ouvia muito falar no que eles chamavam da crise do PISA. A crise do PISA. E lá pelas quarta ou quinta ou sexta vez que apareceu a crise do PISA em alguma escola, eu disse, mas expliquem melhor a história da crise do PISA. O PISA é um exame internacional, né? E no ano 2000, a Alemanha, a rede de escolas da Alemanha, ficou em 7º lugar no PISA. Isso é o que eles chamam da crise do PISA, que detonou uma profunda reformulação, um profundo debate na Alemanha, uma profunda e complexa reformulação, porque, como vocês sabem, a Alemanha é um Estado muito federal, muito mais do que o nosso, né? Eles criaram um Ministério da Educação que não existia para enfrentar essa situação. A Alemanha não pode ser 7º lugar. Essa é um trauma da Alemanha, tá? A crise do PISA. O Brasil no PISA fica em 70º lugar, mais ou menos. Em 75 ele fica em 70, fica em 71, e não existe crise do PISA no Brasil. Quer dizer, a nossa expectativa em relação à nossa educação pública é uma expectativa muito rebaixada, né? A questão do IDEB que foi levantada aqui, eu tomei uma decisão que eu acho muito corajosa na minha gestão. O IDEB é uma prova aplicada no 5º e no 9º ano, né? E é o fetiche dos gestores, porque você, né, ficar bem no IDEB significa, ou supostamente significa, né? No entanto, como eu já me referi aqui na primeira fala, o muro da reprovação, o problema começa no 3º ano, quer dizer, na verdade, no 1º e no 2º, mas eles ainda ficam disfarçados. Mas no 3º você tem a catástrofe da reprovação que aparece, né? Então, eu defini que nós miraríamos um projeto pedagógico para evitar esse muro de reprovações no 3º ano, tá? E foi um projeto muito sofisticado, envolveu muita informática, eu me lembro que eu tive uma vez uma ex-secretária de Educação, me disse assim, César, vocês têm que poder acompanhar escola por escola. E eu disse, fulana, nós estamos acompanhando aluno por aluno, porque nós tínhamos avaliações bimestrais que os professores lançavam no sistema e nós conseguimos capturar e devolvíamos para cada turma o nome de cada aluno que estava começando a se atrasar.
e dizíamos a cada professor o que a sua turma não sabia, tá? Porque o nosso sistema permitia isso aqui. Então, nós chegamos a um nível de sofisticação, ainda embrionário, ainda em fase de implantação, bastante elevado, mas que precisava de tempo. Eu defini que nós íamos incidir no 3º ano, e era ano do IDEB. E eu disse, eu estou me lixando para o IDEB. A minha estratégia pressupõe atacar de baixo para cima. Nós estamos reformulando o ensino, incidindo o nosso grande esforço de supervisão no 1º, no 2º, no 3º ano, e eu não vou mudar isso por causa do IDEB. E o IDEB da rede subiu, sem que nós tivéssemos feito nenhuma estratégia específica para elevar o IDEB da rede. Havia um clima favorável na rede. O 5º e o 9º ano se beneficiaram, embora nós não tivéssemos naquele ano uma estratégia específica para esses 2 anos, tá certo? Então, isso tudo passa... Democratização da rede não é um evento, é um processo. Isso é que tem que ser entendido. Democratização da rede não é uma assembleia, é um processo, é um conjunto de iniciativas que vão criando sinergias entre si, né? Quando toda a rede, durante um mês, estabelece assembleias nas escolas, com a participação não só dos professores, mas das merendeiras, de todos os funcionários, para fazer a autoavaliação da escola, né? Isso não sai na imprensa, isso não é um evento espetacular, tá? Mas, se você somar, são algumas centenas de milhares de pessoas que participam disso. Quando isso resulta num processo de autoavaliação que gera um plano de 1 ano de trabalho, né, Agora, tudo isso é silencioso, tudo isso demanda tempo. E como disse a professora aqui no Zap para mim, há poucos dias atrás, César, o prefeito não tem ideia do que nós estávamos fazendo. Ele nunca vai saber aquilo que ele abortou. Ele nunca vai saber. E é verdade. Os políticos brasileiros, o prefeito não tinha ideia do que estava acontecendo. Eu fui secretário de Educação 1 ano e meio. Tarcísio, eu tive 3 reuniões de trabalho com o prefeito do Rio de Janeiro em 1 ano e meio. E nenhuma delas foi em 2018. Todas as 3 foram no início da gestão. O prefeito não tinha a menor ideia do que estava acontecendo na ICME. A menor ideia. E não queria ter. Tá certo? Eu tive 3 reuniões de trabalho com o prefeito. Então, assim são os nossos políticos. É o mesmo prefeito que acaba de criar 2 secretarias, porque tem eleição, né, e ele tem que acomodar mais partidos para ter mais tempo de televisão. Então, são 2 universos que quase não se comunicam, né? E o elo fraco desses 2 universos é o elo do trabalho no chão da escola, né? Eu sempre insisti na ICME, eu acho que isso foi uma marca, que o nível central existe, as CREs existem para apoiar as escolas. A relação não é uma relação de autoridade, no sentido de você atazanar as escolas. Ela existe para você apoiar as escolas, né? Esse conjunto de inversões, quando é sustentado ao longo do tempo, ao longo de vários anos, porque é disso que se trata, são vários anos de trabalho, aí ele começa a gerar os resultados que eventualmente aparecem hoje no Ceará, depois de vários anos de gestão. Nós, no Rio de Janeiro, nunca tivemos esse mínimo de estabilidade de gestão, né? Então, realmente, é uma parte da crise do nosso Estado, né? Então, tentando também fazer um apanhado geral aqui, o João me pergunta sobre a questão da saúde mental dos profissionais da educação, dos professores sobretudo. Eu já vi, e devo ter votado a favor, de vários projetos lá na Câmara, na tentativa de inclui a semana de debate sobre a síndrome de burnout no calendário oficial da cidade, etc. Mas é tudo, né, projeto, muitas vezes,
transitório, fake, que não traz resultados reais. Então, na verdade, a questão da saúde mental dos trabalhadores da educação está diretamente associada às suas condições de trabalho. À medida em que, porque aí a discussão, onde é que está o trabalho preventivo? O trabalho está preventivo é de você criar as condições para que esse professor, para que esse profissional da educação possa realizar o seu trabalho sem um conjunto de frustrações cotidianas que ele muitas vezes vive e que vai levando a esse desgaste absurdo que o leva a ter crise. E aí, o apoio, por exemplo, da própria secretaria, da própria CRE, muitas vezes, o César terminava a dizer por isso, terminava falando exatamente por isso. Muitas vezes a própria estrutura da prefeitura, da Secretaria Municipal de Educação, aparece sobre ele como um peso, né? A fiscalizá-lo, a controlá-lo, e não a apoiá-lo do ponto de vista daquilo que ele precisa para o conjunto do seu trabalho. Portanto, hoje, do que eu conheço, há apenas iniciativas muito pontuais que não são estruturais, que sequer são preventivas o suficiente para diminuir os índices, ou sequer são de cuidado daqueles que muitas vezes estão... Ao contrário, o que você mais vê comum na fala de muitas vezes de prefeitos, secretários, e aqui não estou falando do César, tem uma quantidade de licenças enorme, o pessoal está tirando licença. Hoje, estávamos numa audiência da terceira CRE, região, portanto, da Zona Norte do Rio de Janeiro, e uma professora falando que estava de licença por problemas mentais, e como ela estava criticando a secretaria, um conjunto de pessoas, agora eu entendi, desrespeitando, não reconhecendo o problema real que é dos trabalhadores da educação hoje. Inclusive, uma discussão de cultura que a gente precisa ter desse ponto de vista para entender essas questões, né, hoje cada vez mais presentes, né, que a gente tem. Bom, Felipe, cadê o Felipe? Excelente a tua pergunta. Eu vou ter que te responder como professor de história, né? Ou seja, eu quando vinha para trabalhar essa questão, né, primeiro que o currículo me deixava que no 6º ano do ensino fundamental eu trabalhasse o que era identificado como título de pré-história brasileira. Então, na verdade, de conseguir discutir com os alunos os habitantes desse território muito tempo antes, né, dos portugueses, dos europeus aqui chegarem, né, aquilo que a gente tinha, a pesquisa arqueológica, o que a gente tinha de possibilidade desses vários povos, e aí pensar a questão da história indígena como algo importante para criar algum tipo de identidade naquelas próprias crianças do 6º ano. Porque quando chegava no 7º ano e fosse pegar a questão das grandes navegações, da expansão marítima e discutir a questão do chamado descobrimento do Brasil, dava para fazer referência àquela questão toda e não dar a lógica de contar essa história a partir apenas da chegada dos europeus, mas entender a chegada dos europeus como uma transformação para este território, para que ele possa entender o resto. E, ao mesmo tempo, nunca deixar de falar na questão dos povos e das culturas indígenas presentes no mesmo território. Inclusive com esse cuidado, né, de que enquanto no livro estava lá escrito pré-história brasileira, discuti com ele que o Brasil não existia, portanto a pré-história não é necessariamente brasileira, mas né, qual é a noção desse tipo de situação que está sendo colocada aqui. E aí é isso, ou seja, é entender e é buscar, por exemplo, com esses alunos do ensino fundamental, do 2º segmento do ensino fundamental, quais são as pontes que pode se trazer, inclusive com a própria história local e história de vida de cada um deles. Lá em Caxias, por exemplo, para mim era fundamental, eu trabalhava num lugar chamado Parque Fluminense, muito perto de onde é o São Bento, tem até uma faculdade particular lá chamada Felduc, mas onde tem um convento do século XVII, tem construções de um núcleo colonial do Vargas, tem construções ainda de projetos agrícolas da Primeira República, tem ocupação urbana nos anos 80, aí se descobriu uma série de sambaquis naquela região, né, lá presentes, que a gente conseguiu, numa luta, talvez da luta que eu mais me orgulho tendo sido diretor do CEP em Caxias, preservar os sambaquis e transformar aquilo no Museu Vivo do São Bento. Ali, por exemplo, era fundamental que eu conseguia trabalhar a identidade no território que aquelas crianças estavam estudando, que dava para discutir a identidade do quilombo que existia naquela região, do sambaqui que estava lá presente, da ocupação urbana dos anos 80, e assim sucessivamente. Na construção de uma identidade que é local e que é, ao mesmo tempo, geral, do ponto de vista das lutas
que se fazem na história que a gente vive, das lutas que estão presentes, da luta, né, de resistência contra a ocupação europeia, de resistência contra a escravidão e etc., e da construção, né, inclusive da identidade dele como periferia naquele lugar, do direito à moradia, e por aí vai, né, que estão colocadas aqui. E aí eu acho que esse tipo de questão que hoje se vê também ameaçado, quando você tem ataques à lógica da lei, né, da história e cultura africana e afrodescendente no Brasil, e também da lei de cultura indígena, que muitas vezes se veem ameaçados por discursos oriundos desse governo federal que a gente tem hoje, da necessidade que a gente precise de resistir aí também. Pedro, vou te confessar que eu não sou exatamente um especialista sobre a experiência do Ceará. A gente sempre ouve muito falar, eu acho que é uma ausência, eu preciso estudar mais sobre isso. Essa vida de vereador faz com que eu tenha que estudar, por exemplo, hoje, para discutir lá na CPI das enchentes, como é que é a questão da geotécnica, como é que é a questão de drenagem, me deixa, às vezes, sem tempo para estudar coisas que eu adoraria, ou ter que discutir financiamento da cultura no Rio de Janeiro, ou agora entender se o prefeito cometeu crime ou não na renovação de contratos de publicidade, entender de administração pública. A gente acaba não conseguindo dar conta de tudo que precisa. Eu sei que, por exemplo, a experiência de Sobral, que é a experiência original, sempre muito falada, ela é uma experiência interessante de ser estudada, mas ela sempre precisa ser colocada na dimensão de escala, que é uma cidade como Sobral, na comparação de uma cidade como Rio de Janeiro, por exemplo. Ao mesmo tempo, aquilo que o César já disse aqui, os resultados no estado do Ceará como um todo, eles decorrem muitas vezes de um nível de estabilidade administrativa, de um projeto educacional que acaba dando resultado. E aí, curioso é que, por exemplo, durante a gestão do Eduardo Paes, a cidade passou por 8 anos de um mesmo governo e de uma mesma lógica de gestão na Secretaria Municipal de Educação, que, por sua vez, não deu resultado. Não deu resultado porque, inclusive, era uma obsessão por essa lógica do IDEB, da prova, do projeto pronto, Por exemplo, vou te contar uma história. E com muito dinheiro. E com muito dinheiro, muito dinheiro. Eu queria te contar uma história que eu acho que é sintomática disso. Educopédia. O que era a Educopédia? Quando você abre o projeto da Educopédia, fala assim, é uma plataforma de experiências pedagógicas e é uma plataforma colaborativa, em que o professor que teve uma experiência pedagógica, ao, por exemplo, trabalhar com a questão indígena numa turma de 6º ano, pode ir lá colocar essa sua experiência, né, sua experiência naquela plataforma, que poderá ser utilizada por outros professores da rede. Porra, que boa ideia, né? Era usada muitas vezes como forma de padronizar aula por aula de cada professor na escola e muitas vezes era utilizada, por sua vez, pelos profissionais da educação que estão absolutamente massacrados. No lugar de eu preparar uma aula, eu pego uma aula aqui na Educopédia e resolvo a minha vida. Aí o resultado é o contrário do que você espera de uma plataforma que deveria ser de socialização de conhecimento, de experiências inovadoras, porque ela muitas vezes é acompanhada ou de algum tipo de... E aí utilizava a perspectiva da Educopédia como forma de padronizar, porque estava vinculada às provas e por aí vai, etc. Ou os pacotes educacionais prontos, isso tudo. Quando o César fala assim, no nível da escola, a discussão da autonomia é uma discussão importante. Porque é a autonomia que vai permitir pegar o currículo que está se colocando e adequá-lo à realidade daquele processo, não para rebaixá-lo, mas para fazê-lo ter sentido com aquela realidade, com aquela comunidade que está ali colocado. Fazê-lo ter sentido para que o processo pedagógico tenha mais sucesso dessa história. Eu me lembro, inclusive, da primeira conversa que tive com o César lá em 2017, em que a gente apresentava alguns projetos que a gente tinha trazido para o mandato, e um deles tinha a ver com esse processo de autoavaliação que o César está aqui descrevendo, em que a gente dizia, a escola precisa conseguir construir um processo de autoavaliação em que ela identifique, inclusive, os seus gargalos, os seus problemas. Mas, à medida em que ela identifica os seus problemas, que podem ser, por exemplo, temos um problema de baixo índice de proficiência em leitura, ela também identifica por que isso acontece. Porque nós temos muitos professores fazendo dupla regência, ou que são transitórios, ou porque nós temos a ausência de uma sala de leitura, ou porque não tem professor da sala de leitura, ou porque o acervo aqui teve algum problema, etc. E, portanto, demanda ao poder público as condições para que aquele gargalo se resolva. Só que, ao demandar, também assume a responsabilidade. Olha, se essa demanda aqui está resolvida, a gente está se comprometendo que em 2 anos, em 1 ano, a proficiência em língua portuguesa vai aumentar de tal forma. A perspectiva, inclusive, é trabalhar com autonomia, porque a escola se discute, percebe os seus elementos, percebe os seus problemas,
com a comunidade escolar, discute qual é a escola que temos, qual é a escola que queremos, como é que a gente faz para fazer essa transição, demanda ao poder público e assume responsabilidade. A lógica da meritocracia é inversa. Tem uma prova que te rotula. Você é IDEB 3.5. Pela lógica da rede, você precisa chegar ao IDEB 3.9. Se vira aí. Aí. Você, e mais do que se vira, se você chegar ao limite, aí a gente dá um 14º salário, né? Um salário a mais, te faz alguma coisa nesse ponto de vista, subvertendo a lógica, achando que isso vai ser resolvido. O César acaba de dizer, olha, a gente não teve nenhuma política específica e o IDEB cresceu. Porque o IDEB vai crescer. O IDEB do Pedro II é maior do que o IDEB de grande parte das escolas públicas, por óbvio. Por óbvio, as condições onde se exercem aquele processo de ensino-aprendizagem é diferente. É a história de quando você compara uma escola como o Politécnico da Fiocruz com uma escola na Maré, e os professores podem ser os mesmos, as escolas estão territorialmente próximas, a escola da Fiocruz está ali na região de Manguinhos, etc. Mas com toda a diferença da estrutura que você tem ali, você, na verdade, está comparando uma corrida onde tem uma Ferrari e um Fusquinha. A corrida vai ganhar o Ferrari e você vai culpar o motorista do Fusquinha pela derrota na corrida? Está errado. Muitas vezes o piloto do Fusquinha, inclusive, fez muito mais, né? Teve que se esforçar muito mais. Oi? Fez milagre naquele momento. E aí o professor, entende? Essa lógica que, por exemplo, porque em Sobral, às vezes se utiliza a realidade, a experiência do Ceará para dizer que esse sistema dos índices, notas e incentivo e punição está correto. E isso é que eu acho que é um problemático, porque na maior parte dos lugares não é esse o caminho que está colocado. Em Sobral e no Ceará existiam muitos outros elementos que favoreceram algum tipo de resultado maior, e mesmo esses resultados, a gente sempre precisa colocar sobre quais são os condicionantes para que o processo de ensino-aprendizagem acontece em cada um desses lugares. Eu acho que eu precisava entender melhor, eu reconheço isso, mas ao mesmo tempo, e a gente está, viu, César, preparando um projeto de lei para tentar colocar no papel essa lógica toda desse sistema de avaliação diagnóstica de fato, antimeritocrático, que eu sempre, né, a gente está fazendo alguns encontros. Quando a gente for fazer o debate, inclusive mais público, vamos convidar todos vocês a participarem um pouquinho desse debate também lá no mandato. Obrigado. Opa. Vai falar? Acho que a gente só pode caminhar para o encerramento. A pergunta é bem simples. Por que nenhum dos nossos amigos aqui presentes falou da escola em tempo integral? Eu ia falar disso agora. Escola em tempo integral. Vamos caminhar para o encerramento? Essa era a provocação que eu ia fazer, né? Porque, de uma certa forma, o Rio de Janeiro ele é um laboratório, na década de 80, da experiência de ensino integral, que ela é o horizonte de qualquer escola tida como de qualidade. Eu falo até para os meus alunos, quando eu dou aula de História da Educação, que talvez a gente deva escrever a história da deseducação também. Como é que certas sociedades escolhem saber menos. Porque nós temos projetos abortados aqui, nós temos experiências destruídas. O César aqui está falando de algumas. E isso é uma história que ensina para a gente muita coisa. Por exemplo, você falou do Eduardo Paes, que ficou 8 anos, e o César Maia? Ficou até mais. E deixou o quê? Deixou a aprovação automática como... Então, vamos caminhar aqui para a conclusão. E esse é um debate aberto, né? Fala primeiro para você encerrar definitivamente. Vamos inverter. Eu vou me considerar representado. Não. Você fala depois sobre... Você sabe que esse debate de aprovação automática é um bom debate para a gente discutir essa questão da avaliação. Por exemplo, o César estava lembrando aqui que a gente considera, de fato, e hoje isso pelo menos ainda bem está pacificado, de que ter reprovação no primeiro e no segundo ano é um equívoco. Mas na lógica dos ciclos, né, que se estabelecia, o final de um determinado ciclo é um momento de avaliação que pode haver retenção. Lá atrás, no debate, por exemplo, que era esse debate série ou ciclos, né, saía da ideia da seriação, se cria o ciclo, e aí a perspectiva apontada no final do governo César Maia foi a lógica de que não haveria retenção. E eu me lembro de um debate, o negócio absurdo que a gente tinha, que era, grande parte da sociedade foi contra, porque queria o direito, né, que reivindicava para os professores o direito de reprovar os alunos. E o problema é que isso também é invertido, porque o direito é o direito do aluno de aprender e de não ser reprovado. Mas a não reprovação tem que ser consequência do processo de ensino-aprendizagem, e não de um decreto, porque senão ele chega ao final
portanto, você resolve o problema da retenção e da idade, mas não resolve o problema da educação, do direito daquela... E eu lembro da gente ter que fazer esse debate dentro do sindicato, inclusive, dizendo, gente, calma, a gente não pode reivindicar o direito do professor reprovar o aluno. A gente tem que reivindicar a situação de que série ou ciclo sem condição para o processo de aprendizagem acontecer, vai dar errado do mesmo jeito. E, portanto, o ciclo sem qualidade não vai funcionar. Mas ele é, em alguma medida, a perspectiva de pensar em períodos mais longos, pode até ser positivo. Se construiu depois, com a Cláudia Costin, chegou a ter um nome, né, que era o ciclo de alfabetização, depois o ciclo, que aí era o que ia do 4º, 5º e o 6º ano, por isso ela trouxe o 6º ano ainda para o professor generalista, e o ciclo final, que era o 7º, 8º, 9º, mas ela não deu o nome de ciclo para ninguém perceber que também era um tipo de coisa como essa, né? Ginásio carioca era o 7º, 8º, 9º. E aí fez essa mudança com o 6º ano, que na minha cabeça até hoje, eu entendo o problema, mas até hoje nunca entendi qual era a base pedagógica para fazer isso com o 6º ano e não resolver para outras coisas. Mas é só para fazer isso. Mas aí para falar da escola em tempo integral, quando eu disse que um dos pilares de uma educação de qualidade é um currículo enriquecido, isso significa que a gente precisa ter extensão do horário para que esse currículo enriquecido aconteça. Mas a escola em tempo integral não é sinônimo de escola de qualidade imediatamente. Por exemplo, as experiências dos chamados projetos do Mais Educação tiveram projetos muito diferentes. Algumas escolas davam super certo. Mas em grande parte delas, o aluno era forçado a ficar no contraturno, ele ficava no contraturno, e muitas vezes para uma recreação, para uma aula de artesanato, para uma outra coisa, não tinha projeto pedagógico por trás daquela extensão de horário. E muitas vezes acontecia isso que o César falou, ou seja, é só um tempo para a criança ficar mais tempo na escola. É óbvio que não era isso que o Brizola falava quando estava discutindo o projeto do CIEP. O CIEP tinha um projeto pedagógico por trás dele. A gente, me lembro, o Chico Alencar deu uma entrevista agora para uma página no Facebook que defende o legado dos CIEPs, inclusive, onde ele tentou, porque alguém falou antes, lembrando que ele tinha sido contrário ao projeto do CIEPs, ele tenta colocar em perspectiva. O debate, inclusive, do movimento social lá atrás era que o projeto dos CIEPs se descolava do resto da rede. E você tinha um problema de escolas de efetiva qualidade, enquanto o conjunto da rede não continuava abandonado num processo muito ruim. E a discussão seria, portanto, como é que você faz o projeto de uma rede de educação de massa naquele momento, né, e era esse o momento da transição, com qualidade para todo mundo. Portanto, por exemplo, o Colégio Pedro II, que é um colégio reconhecido de qualidade, não tem ensino em tempo integral. Mas ele tem aula aos sábados. Mas ele tem aula de 7 a meio-dia, com um recreio de meia hora. Agora mudaram, inclusive... Eu não estou mais lá, mas, na minha opinião, inclusive, acho que vai dar consequências de piorar algumas questões no Colégio Pedro II, que cortar o sábado agora não é sempre, diminuir, mudar o tempo de aula, então o currículo de 44 tempos continua, mas está quase só de segunda a sexta-feira. E com isso você diminui a possibilidade que essas matérias sejam feitas. Quando eu falo no currículo enriquecido, para uma escola que tenha educação física, que tenha arte, que tenha música, que tenha laboratórios funcionando e com tempo para que o laboratório aconteça, com laboratório de informática, isso leva à questão de que esse tempo curto na escola é insuficiente para um currículo enriquecido. E, portanto, caminhar para uma lógica de uma extensão de horário à medida em que você tem um projeto pedagógico para isso. Essa é a discussão. Porque o que a gente defende é a educação integral. O tempo integral somente não resolve se for mais tempo da mesma educação. Se for mais tempo da mesma educação, as coisas continuarão erradas. E os alunos, inclusive, cada vez mais vão ficar mais tempo para ter a mesma coisa. O fundamental é que você discuta a educação integral de todas as dimensões do ser humano, da dimensão integral do ser humano. E isso significa um currículo muito mais enriquecido do que a gente tem hoje, e significa que, especialmente, por exemplo, nessas escolas de 3 turnos de UNAS, é impossível fazer isso acontecer. É impossível que com um tempo, 2 tempos de inglês corridos no meio da semana, você, de fato, faça com que o aluno possa aprender a língua, o inglês, ou que um professor de ciências, sem a possibilidade que ele possa desenvolver no laboratório grande parte daquilo que ele tem teórico na sala de aula, que portanto, aí o debate tal. Agora, é verdade que era muito bom quando a gente estava discutindo isso, né? Qual é o projeto de educação integral, de tempo integral, e não
se o professor pode dar aula, se posicionar politicamente na sala ou não, né, quando o nível do debate era feito desse ponto de vista. Então, vou aproveitar para me despedir, ou seja, pedir desculpa até se alguma coisa ficou meio confusa. O dia hoje começou com essa audiência pública, passou para uma reunião de mandato, porque amanhã tem a votação do impeachment do Crivella, né, ele provavelmente se livrará desse pedido de impeachment porque exatamente criou secretarias e recompôs a sua maioria, não porque ele tenha provado a sua inocência, mas ainda assim é um dia importante, decisivo. Quem quiser passar lá pela Câmara, a sessão é aberta. Estaremos lá a partir das 2h pouco da tarde, votando o processo do impeachment. E ainda essa semana tenho ainda mais uma audiência final não a final, mas antes do recesso, da CPI das enchentes, que a gente está tentando construir um marco legal, algum tipo de segurança institucional para que órgãos como Rio Água, GeoRio, Defesa Civil, não fiquem à mercê dos sabores políticos de cada uma das épocas, e coloquem, e COR, Centro de Operações Rio, e coloquem a vida dos cariocas em risco. Então são coisas desse tipo que estão envolvendo. Mas eu queria agradecer muito essa possibilidade de ter passado aqui essas 2 horas falando com vocês de educação, aprendendo, pensando na educação dentro de um projeto nacional, e o que é um projeto nacional de uma educação efetivamente laica, democrática, socialmente referenciada, pública e gratuita. Muito obrigado. Eu nem sei como terminar, eu me sinto perfeitamente contemplado pela fala do Tarcísio. Dark, olha só, a gente quer caminhar nessa direção que você apontou, né? Como havia uma falta absoluta de recursos, a política que, no caso, eu determinei, né, nesse período, eu selecionei as escolas que tinham 2 características, que eram escolas que tinham 2º ciclo, ou seja, tratavam com pré-adolescentes e adolescentes, tá? E segundo, que estavam em áreas conflagradas. São 336 escolas nessa situação. E essas escolas nós fizemos esse trânsito. Tá? Então, como não havia recursos e capacidade para isso, quer dizer, é preciso caminhar passo a passo e ir construindo, né? Eu queria só dizer, sinteticamente, uma coisa que eu não citei aqui, que eu acho que foi o coração do trabalho pedagógico que a gente implantou, que como é que funcionava a nossa subsecretaria de ensino, como é que ela passou a funcionar de maneira simplificada? Ela tinha um ciclo de trabalho bimestral, tá? Porque a cada bimestre nós fazíamos uma avaliação do conjunto da rede, tá? Essa avaliação começava na equipe de currículo, de todas as disciplinas, que preparavam as avaliações para os professores. Os professores aplicavam essas avaliações e lançavam na informática. A informática capturava essa informação de todas as turmas, tá? E trabalhava exaustivamente. Nós trabalhávamos com 151 parâmetros, tá? Exaustivamente. Esse resultado ia para a equipe de avaliação, que avaliava exaustivamente, tá certo? E num nível de detalhe extremamente sofisticado, como eu disse aqui, por turma e por aluno. Porque uma coisa decisiva no processo de aprendizado é não perder tempo. A criança começa a se atrasar hoje. Se você só perceber isso daqui a 8 meses, você criou um gap que você não retira mais. Ela começou a atrasar hoje, no mês seguinte, você tem que estar do lado dela. A meta, falando em termos idealistas, né, era o seguinte, era estender a toda a clientela da rede pública, que é basicamente pobre, aquilo que as crianças de classe média já têm. Qualquer um dos nossos filhos tem um acompanhamento em tempo real pela própria família. Tá certo? O meu filho, de 8 anos, eu e minha mulher, que somos pessoas cultas, que damos valor à educação, etc., acompanhamos diariamente o desempenho do meu filho, diariamente. Tá? Então, seria estender a capacidade de atendimento individual
a toda a rede pública. Óbvio que esse atendimento não tem essa característica que a classe média consegue dar na sua unidade familiar. Mas nós conseguimos, a cada bimestre, a equipe de avaliação treinava a equipe de supervisão, que ia direto nas escolas, e os supervisores chegavam nas escolas conversando com cada professor, dando a posição da sua turma dentro do conjunto da rede e dando a posição de cada aluno que estava se atrasando, por bimestre, tá? E discutindo as estratégias de acompanhamento. Com isso, como nós incidimos no terceiro ano, como eu falei aqui, nós diminuímos a reprovação no terceiro ano, sem artificialismos, de 25% para 14%. Só implantando esse sistema, que com o tempo a gente queria estender para o conjunto da rede, e não tivemos tempo de fazer isso. Tá certo? Quer dizer, esse ciclo, então, toda a subsecretaria de ensino, ela vivia um ciclo bimestral, tá certo? E que bimestralmente ela estava nas escolas, devolvendo às escolas aquilo que era, digamos assim, o coração, né? O coração que é exatamente a parte mais invisível do trabalho, né? Se vocês pegarem o noticiário de imprensa ou pegarem o debate de educação, vocês vão discutir prédio, vão discutir um monte de situações, mas ninguém discute a questão central. A escola está ensinando? Isso aí é o ponto que não aparece no debate educacional, entendeu? E esse é o ponto central, quer dizer, para nós. E ali estava a nossa maior inovação, a mais silenciosa, tá? A mais importante e aquela que estava rendendo os melhores frutos. A gente já estava tendo resultados muitíssimo positivos nesse primeiro, segundo e terceiro ano, né? E no ciclo de alfabetização, né? E a ideia era, ao longo do tempo, ir estendendo essa metodologia para o conjunto da rede. Não tivemos tempo de fazer isso, né? Então, a educação pública, pessoal, é um processo que exige muita seriedade, muita disciplina, muito trabalho, silencioso, não é um espetáculo, não é coisa para quem ser candidato na próxima eleição, né? E, exatamente por isso, o nosso sistema político não valoriza, porque por essas características, né? E fica essa alternância de rumos, né, que geram essa crise crônica na educação brasileira. É um grave problema que a gente tem e que está ligada ao nosso sistema político e está ligado à ausência de um projeto nacional. Bom, gostaria de agradecer a todos e vou dar por encerradas as atividades aqui. Obrigado.